Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 81 da Rural Ventures. Para quem não conhece ainda, a Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com os founders, startups, CVCs, VCs, VBs, ou seja, Venture Buildings, que eu fui chamado recentemente como uma nova modalidade dentro do mercado que vem crescendo e também vai crescer no agronegócio. Mas a gente fala com todas as pessoas que são atores dentro do mercado de tecnologia do agronegócio. E hoje não é diferente, hoje nós temos uma convidada muito especial. Ainda estou sem meu gringo favorito aqui que está viajando, pessoal, mas logo mais ele volta para entrevistar Mariana Bonora, CEO da Bart Digital. Pessoal, a Mariana demorou um tempão para vir para cá, porque pelo que eu entendi aqui com ela nos bastidores, acho que ela é uma das primeiras startups do agronegócio, né, Mari? Tudo bem? Tudo bem, Rodrigues. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, que é mais um ecossistema do agro, né? Sim, a gente já tem 7 anos de empresa, a gente começou quando digitalizar o agro, digitalizar financiamento, era papo de startup mesmo. Então, demoramos, mas estamos aqui, é um prazer. Muito bom, Mari. Mari, antes de a gente entrar no que a Bart Digital faz, de como foi a construção dela, tudo, a gente queria entender um pouquinho de como que a Mari chegou aqui, nesse momento de ser CEO de uma startup que foi fundada lá em Londrina, junto com o nosso amigo lá, no ambiente lá próximo do nosso amigo Jorge, né? Mas me conta um pouquinho da sua trajetória profissional até chegar na Bart Digital. Não, legal. Eu acho que, né, a gente falar um pouquinho de... Claro que eu já falei várias vezes que eu era advogada, conhecia bastante as operações do agro, mas eu acho que antes disso ainda eu sempre tive uma curiosidade muito grande por tecnologia e empreendedorismo. Eu venho de uma família de empreendedores e sempre tive isso dentro de mim. Faculdade de Direito, gostava muito do direito comercial. Dentro da faculdade comecei a estudar tecnologia, né? Todo mundo ia estudar direitos humanos e outras matérias mais de direito público, e eu não gostava de direito comercial, aula de empreendedorismo, né? Então sempre tive essa veia inquieta aqui comigo. E aí eu saí da faculdade, sabia que eu não queria prestar concurso público, fui para o setor privado, fui trabalhar em empresas, e mesmo assim eu sentia, poxa, ainda não estou fazendo tudo que eu posso aqui, né, para mudar o mercado, para resolver os problemas que eu estou vendo. E aí comecei a estudar sobre empreendedorismo e tecnologia, super livre, assim, sem grandes compromissos com o que eu queria fazer. Comecei em 2015 a participar de eventos de tecnologia, numa época que eu nem sabia o que era uma startup. Esse movimento estava começando a nascer, pelo menos onde eu morava, que era Londrina, acho que no Brasil todo, né? Ainda era muito recente. Comecei a participar de Startup Weekends, hackathons, tentei criar algumas outras startups antes da Bart, até que teve um hackathon de agronegócio, organizado pelo querido Jorge Iraíba, que você fez uma menção aqui, não poderia deixar de reiterar. E dentro desse hackathon, a gente idealizou a empresa, né? E foi aí que a Bart surgiu, desde 2016, trabalhando nesse projeto. Maravilha. Bom, o nome já é um pouquinho padrão, né? A gente sempre pergunta de onde surgiu o nome, mas se você quiser explicar para quem não conhece ainda, mas quando você já trabalha no agro, você olha a Bart já pega, né? Mais ou menos, né? Quando a gente, né, criou o projeto da Bart, foi uma época que o blockchain ele estava despontando, né, como uma grande promessa de tokenização, smart contracts. E na época eu trabalhava muito com barter. O que é o barter? Se a gente for ver, é uma troca de ativos, né, uma cessão de ativos ao longo da cadeia do agronegócio. E aí, muito mais com um espírito aqui, né, de inovação do que uma visão jurídica propriamente dita, falei, não, vamos usar o blockchain para digitalizar completamente as operações de barter. E tivemos, né, amadurecemos essa ideia durante um final de semana, aquela pressão super grande. Qual que é o nome que a gente vai colocar no projeto? Qual que é o nome? Barter, Bart. E aí surgiu como uma brincadeira, pegou, ficou, e hoje a gente conseguiu criar uma marca, né, bacana em cima desse nome. Então, apesar da gente não trabalhar só com operações de barter, na verdade a gente trabalhar com financiamento agrícola privado como um todo, o nome pegou, né? Hoje, se você olhar, o barter é responsável por quase 70% de tudo que muda, né? Move o mercado agro, né? Então, a gente está falando de financiamento, a grande maioria é isso, né? Hoje, as químicas respondem mais ou menos por 70% do financiamento do agronegócio, né? Vamos explicar para o pessoal, Mari,
qual que é o grande problema que a Bart Digital resolve hoje? Qual que é o produto que vocês entregam, seja para as companhias, sejam para as instituições financeiras que utilizam o seu produto? Como que funciona hoje, basicamente? Ao longo desses 7 anos de empresa, a gente evoluiu o produto, nós trouxemos muitas outras funcionalidades, além daquilo que a gente pensava no início. Mas chegou num ponto que a gente falou, cara, a nossa especialidade aqui, o que a gente faz bem é trabalhar com a desburocratização, formalização, segurança jurídica das garantias e títulos de crédito do agronegócio. Então a gente falou assim, vamos fazer isso, né, e vamos trabalhar com as empresas que querem digitalizar suas operações ou que estão criando serviços relacionados ao crédito, ao monitoramento, integrar com RPs e assim por diante. Hoje, o nosso produto, o principal, vamos dizer assim, a principal funcionalidade, né, o core business dele, é você fazer toda a digitalização das suas garantias. Então, você fazer a emissão de CPRs, contrato de cessão, endosso, baixa, em modelos que já são aprovados pelo mercado, ou então o modelo que você quiser fazer, a gente traz alguns como sugestão para facilitar o processo, fazer toda uma assinatura que é compatível tanto com a regulamentação em vigor, como com os cartórios, porque depois a gente também dentro da plataforma permite que o cliente faça conexão direta para registro dessas garantias. A gente faz toda a parte de busca de dados automatizada para enriquecer cadastro, ajudar o cliente a trazer informações sobre as propriedades rurais e conexão, tanto com parceiros que vão fazer serviços relacionados, como monitoramento de safra via satélite, como clientes nossos que trazem o funding para a operação. Então, a gente tem, vamos dizer assim, quase que um ecossistema de soluções, mas tudo criado em cima do nosso core business, que é a digitalização dos recebíveis. Legal. Me explica um pouquinho, eu fiquei em dúvida ali. No caso, vocês têm como se fosse um marketplace que vocês acoplam outras plataformas para prestar melhores serviços dentro do todo, vamos dizer assim. É isso? A gente tem uma seção do sistema que é a Ativos, né? Ativos Store, Ativos é o nome da nossa plataforma. Legal. E dentro da Ativos, o cliente ele pode contratar produtos BART, alguns produtos BART e outros produtos de parceiros. Então, sim, a gente acaba tendo uma loja de soluções relacionadas ao processo de financiamento. Que você pode acoplar dentro do processo, né? Exatamente. Assim como a gente tem versões que a gente atende outras agfintechs, outras empresas de tecnologia, atendimento puramente por APIs ou versão white label, a gente também traz esses parceiros para oferecerem seu serviço na Ativos. Legal. E depois de consolidar todo esse banco de dados dentro da estrutura da Bart Digital, vocês fornecem relatórios, reports para esses usuários no final? Porque imagina a quantidade de dados que passa por dentro da plataforma, que pode gerar o rating de crédito, entre outras coisas. Vocês fazem isso hoje? Isso é uma pergunta bacana de responder agora, porque a gente tem alguns produtos que são busca de dados, que eles já vêm tanto num formato de report PDF, como um relatório, né, de Excel, ou então dashboards, mas a gente já está criando agora uma área dentro da empresa de dados. Por que dados? Porque a gente teve essa mesma reflexão. Poxa, eu estou aqui trabalhando há 7 anos, 4 anos que a gente atinge um volume bem grande de operações. Eu tenho títulos de crédito e garantias que tem todo o seu ciclo de vida aqui na plataforma e eu tenho a oportunidade de, analisando esses dados, entender o comportamento do produtor rural, do mercado, né, por si próprio. Por exemplo, esse ano a gente fez uma análise só baseado nas operações que a gente tem da plataforma e assim, pode parecer, né, que a gente só atestou, né, o que os analistas já dizem, que o preço dos insumos caiu 30%. A gente viu que os nossos clientes diminuíram as suas operações em 30%. Ah, legal. Então, a gente começar a fazer esses estudos de mercado. E a gente tá trabalhando isso agora. Isso é fundamental, porque Exato. Isso é o que valida, né? Você falou grande volume de operações. Vamos mensurar esses milestones de vocês aí. Quantos clientes vocês têm? Quantos processos são rodados na plataforma? Que eu acho que é isso que é o grande resultado dos últimos 7 anos, né? Sim. Posso falar de 2023, tá? Legal. 2023 a gente já está com 20 bi de reais acumulados com o nosso GMV. Só esse ano nós tivemos mais de 5 mil CPRs que passaram dentro da plataforma. E a gente já atendeu mais de 200 empresas de perfil super diverso, né? Então, desde cooperativas, revendas, outras agfintechs, bancos, né? E assim por diante. Então, a gente conseguiu pulverizar bastante a nossa operação, né? Isso está muito relacionado à nossa estratégia, ser uma plataforma especialista com uma atuação pulverizada. Legal.
Fiquei com uma curiosidade aqui, você falou que tem clientes de diversos setores, diversas áreas, né? Quando eles te procuram, o que eles querem resolver? Num primeiro momento, eles querem resolver uma dor regulatória de formalizar suas garantias. Esse é o que a gente mais recebe aqui de demanda, tá? Tipo, para registrar na B3, para fazer o acesso? Registrar, emitir, assinar. Todo esse processo, a gente fala aqui, né? A gente acaba englobando, né, várias atividades numa palavra formalização, mas quando a gente vai analisar, tem vários meandros que podem falar se aquela garantia vai ser válida ou não, né? Então, o fato da gente ter na Ativos todo esse processo já validado e a gente ter um time que vai, junto com o cliente, entender o estágio de maturidade tecnológica e como que a nossa plataforma se adequa ao processo dele, faz a gente conseguir acompanhar, né, todos os perfis de empresas e vários estágios delas. Muito legal, né? Assim, vocês entregam, na verdade, vocês resolveram realmente uma dor do mercado, né? Entregam isso. E hoje, pelo que eu entendi, não necessariamente o cara precisa estar plugado na Ativos, mas ele pode fazer um plugin de API e conectar direto com a plataforma ou com o ERP deles, é isso? Sim, tem gente que usa Ativos e nem sabe, é isso. É isso mesmo. Não, mas isso que é importante, né? É importante resolver o problema, não precisa saber... Exatamente. E até voltando aqui nessa nossa intenção, né, de resolver problema, entender o que o cliente precisa, uns 2 anos atrás, a gente viu que, poxa, tinha um monte de cooperativas que queriam trabalhar com um processo digital, mas falava, eu não consigo, porque o meu cooperado não tem certificado digital. Cara, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar 2 anos? Não vai esperar. O que a gente falou? Não, eu certifico o seu cooperado. Então, a gente fez um trabalho de certificação de produtores rurais, e isso fez a gente expandir muito a nossa atuação com esse perfil de cliente. E hoje, basicamente, dentro da sua carteira de clientes, o grande fluxo, ele vem de cooperativas ou ele vem de instituições financeiras? Cooperativas e revendas. Cooperativas e revendas. Isso. São os grandes usuários do negócio hoje. São os principais. E vocês olham para outras frentes de negócio ou vocês querem consolidar esse core agora, fazer com que isso aumente cada vez mais dentro do mercado? Porque eu imagino que o addressable market de vocês ainda é bem grande, né? Sim, sim. A gente tem feito bastante essa a gente está sempre se reanalisando como startup, isso, né? É importante. E o que a gente entendeu? Que tem uma oportunidade ainda muito grande de melhorar nesse mercado, trazendo novos produtos ainda para formalização. Porque a gente está falando em um barter, né, 70% do mercado, que vai desembocar no mercado de capitais, que vai ter ali um mercado de capitais cada vez mais financiando o setor. E o que o mercado de capitais precisa? De processos escaláveis, para cada vez ele conseguir atingir produtores menores. Processos escaláveis, você precisa ter toda essa parte de formalização ainda mais rápida, né? Então, a gente está investindo em melhorar essas funcionalidades que permitam a gente dar cada vez mais tração para os processos dos nossos clientes. Esse é um negócio interessante que me remete até o episódio 75, quando eu conversei com o Bernardo da Terra Magna, porque eu falei para ele, cara, como que a gente... Eu até fui questionado por algumas companhias do setor, essas companhias que financiam o agronegócio hoje, como que a gente consegue trazer cada vez mais players off-agro, né? Ou seja, instituições bancárias que não conhecem tão bem o mercado, para o mercado de crédito, né? Como que a gente consegue aumentar essas empresas off-agro para aumentar a linha de crédito dentro do mercado? E na minha concepção, na minha cabeça, é padronização de dados e informações. Então, como que você acha que a gente vai conseguir dar essa amplitude que você acabou de comentar de produtores pequenos terem os mesmos acessos que outros players, né? Porque é isso que vai estandarizar o crédito e vai melhorar e vai fazer com que a gente seja realmente, de fato, competitivo no mercado, né? Você tem uma visão de como isso pode acontecer? Eu tenho, mas claro que é um problema super complexo. Se fosse simples resolver, alguém já tinha resolver, feito. Exatamente. Mas eu acho que a gente fala aqui em um misto, né? Que é você ter uma disponibilidade e padronização de dados, uma estrutura de garantias escalável e com segurança jurídica, né? Legal. Eu acho que no Brasil a gente tem uma preocupação muito grande, né, de mudança de entendimento de judiciário, de mudança na legislação. Então, acho que isso é importante a gente ter mais sólido.
E um ponto que a gente fala pouco, né? Eu conheço poucas soluções, mas eu acho de extrema importância, é o seguro. A gente não tem ainda mecanismos de seguro, principalmente de crédito, que consigam trazer essa segurança para o mercado de capitais. Então, eu acho que a gente ainda tem um caminho grande, né, para conseguir. Mas até a gente falar em produtor rural pequeno, a gente consegue proteger essa operação com base na pulverização. Sim. Mas que acaba sendo difícil de você fazer uma operação pulverizada? A burocracia, né? Então, você cai... É aquela coisa que a gente tem várias, vamos dizer assim, várias partes aqui para melhorar nesse processo. E tem 2 pesos, 2 medidas, né? Geralmente, quando você olha, né? Porque você fala que o Rio Grande do Sul, que é o grande, ou o sul do país, que é o grande, vamos dizer assim, comprador de seguro, né? E a gente tem o norte e o nordeste, que não usa, o centro-oeste, que não usa seguro da mesma proporção, porque não tem essa intensividade, mudanças climáticas tão bruscas como a gente tem no sul, né? Exato. Então tem esses 2 pesos, 2 medidas que eu acho que é importante para a gente resolver também. A gente está falando de um país que é gigantesco, né? Que tem dimensão continental. E que demanda uma mudança estrutural, né? Não adianta a gente querer impulsionar os modelos que existem. Não adianta, a gente tem que pensar nesse modelo. Mas acho que é super importante a gente já começar pela padronização, que agora, recentemente, nos Estados Unidos, com o aumento da taxa de juros, a gente está vendo uma problemática que eles não tinham no passado, que é produtores indo precisar de crédito, mas não tem uma padronização dos dados. E, pelo contrário, eles têm muita informação, mas não estão padronizados. Então, acho que é importante a gente falar com todas as startups que já estão no mercado, gente, vamos padronizar essas informações, porque lá na frente a gente vai precisar de um banco de dados único para que todo mundo consiga navegar dentro dessas informações. Sim. Né? E se eu puder só complementar, né? Na verdade, acrescentar um ponto sobre isso que você trouxe, eu acho que padronizar é importante, mas se a gente for pensar no mercado agrícola, né, que a digitalização ainda está evoluindo, a gente tem que minimamente pensar em interoperar. Sim. Né? Então, assim, não tá tudo no mesmo padrão, mas eu tenho uma API, eu tenho aqui uma documentação que permite um concorrente que faz uma parte do processo melhor que você, e seu cliente resolveu contratar uma parte de cada, ele integrar tudo isso, né? E para ser um processo mais fluido. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente conversa com muita startup, a gente sempre tem aquela dificuldade de se conectar com aquelas grandes corporações que não aceitam a API, que o protocolo é diferente. A gente entende que se é para o mercado acontecer realmente, tem que ter essa abertura, né? Tem que ter essa régua de API aberta para que todo mundo possa se conectar, né? Exatamente. E o cliente seleciona qual é o melhor prestador em cada segmento. Sim, sem dúvida. Pessoal, dar um recado para vocês aqui. A DI do Lab Latam, do meu gringo querido que está viajando agora no momento, está com o portfólio dele em aberto para que você possa se cadastrar e que ele possa investir em você, avaliar, passar pelo deal flow, conhecer um pouco mais da sua solução. Então, se você estiver atrás de money, de dólar principalmente, né? Porque a gente fala em reais aqui, mas em dólar principalmente, clique no link que a gente vai colocar no LinkedIn, no Instagram, se cadastre e participem do processo. É sempre bom trocar ideia, conhecer e falar um pouquinho com o mercado, porque sempre gera insights valiosos. Então, fiquem ligados e se cadastrem lá. Voltando para você aqui, Mari, vamos falar um pouquinho da sua jornada em relação a vivenciar uma vida de empreendedora, de empresária, de captação. Você já deve estar na, sei lá, 3ª captação, por aí? 3ª captação. Como que foi essa mudança hoje? Porque você sempre trabalhou em corporação, né? Sim, sim. Como foi essa mudança hoje, empreendedora, ter que criar pitch, fazer reuniões com empresários, com investidores? Como que foi um pouquinho essa mudança para você? Me conta um pouquinho da sua experiência. Eu acho que voltando um pouco, além de ter trabalhado muito tempo em corporação, eu tinha um agravante, né? Que eu trabalhava no setor jurídico. Então tinha verdade. uma mentalidade, assim, um speech totalmente diferente. E quando eu comecei a empreender, né, essa minha experiência como advogada, ela me trouxe primeiro uma facilidade de conversar, articular ideias, apresentar, só que também me trouxe um ponto cego com relação a negócios, né? Que eu estava muito preocupada ali em ter uma argumentação que não necessariamente era o melhor para o negócio. Isso Sim. Eu tive que aprender nos primeiros anos. E claro que quando a gente trabalha com uma parte do processo, né, em uma empresa, e depois você vai para uma
uma startup, que seja uma empresa pequena, mas que está crescendo, e você tem que gerenciar o todo, olhar todas as vertentes, e entender que você não vai conseguir estar lá no operacional cuidando de cada detalhe, né? Então você tem que criar processos, criar uma máquina mesmo, né? Que vai estar rodando lá, as engrenagens todas alinhadas. Isso foi um desafio muito grande, mas foi um aprendizado muito gostoso, sabe? E é uma coisa que traz muita satisfação. Você vê tudo que você conseguiu aprender, construir, criar times, né? Eu acho que todo mundo aqui tem essa visão de empresa ideal. Claro que não existe. Hoje, como dona de uma empresa, como líder, a gente vê que não existe o ideal. Mas, poxa, qual que é o melhor que a gente consegue criar, né? Qual que é o melhor que a gente consegue fazer para as pessoas que trabalham com a gente, para os nossos clientes? Qual que é o nível de compromisso que eu posso passar para os meus investidores, que eu consigo. Então, isso eu acho que empreender me tornou uma pessoa melhor, sabe? Porque a gente começa a prestar atenção nos impactos que a gente tem na vida das pessoas. Eu acho que é o fator principal, porque você se relaciona só com pessoas, né? No final. No final você se relaciona com as pessoas que são investidores, no final você se relaciona com as pessoas que estão trabalhando para você, que estão junto com você remando para que aquilo aconteça, né? Então acho que o pessoal, para a molecada que sempre conversa quando eu vou nas universidades, eu falo, galera, se vocês puderem se especializar em uma coisa, especializem em falar com as pessoas. Porque é isso que vai fazer a mudança no cenário. Você pode especializar em várias verticais de negócio, mas sempre você vai ter que falar com as pessoas. E você trouxe um negócio legal, que a gente sempre fala, a gente conhece muito startup que é tech e pouco business. No caso, você era muito legal e pouco business, né? Você acabou aprendendo, né? Aprendi. Então é um aprendizado, né? Essa jornada ela é interessante por conta disso, né? Mas vamos falar um pouquinho da captação. Você falou que está indo para a terceira captação agora. Você fez uma rodada anjo inicial, foi isso? Foi um seed inicial. Foi um seed inicial. Nós fizemos um bridge em 2021 para a gente criar uma nova vertente de negócios, e agora a gente abriu o nosso Série A. Então tá aberto agora. A gente começou tem 2 semanas. Ah, legal, pessoal. Então a gente estamos aqui em novidades aqui, vamos fazer, já vamos falar com o pessoal. Quem tiver interesse em se conectar com a Mari, por favor, pode falar comigo, eu faço a ponte para que vocês possam conversar. A Mari já está aqui com 7 anos de estrada, né, Mari? Vamos conversar então um pouquinho, entender um pouquinho você pode falar quem foram os investidores para trás, quem está olhando para frente, como que você está organizando esse Series A, então? Não, eu posso abrir todo mundo que está no barco com a gente, legal. Foi essencial assim, para o nosso crescimento. Hoje a gente tem a SP Ventures. O Chico Jardim. Exatamente. Poxa, pessoa assim que todo o pessoal da SP Ventures, né? O Chico, o Gucci, são essenciais assim no crescimento da BART. Eles abriram muito os nossos olhos para as oportunidades de mercado. A gente teve o pessoal do Startup Farm, que também foi assim, a primeiro grupo assim que abriu o espaço pra gente nesse mundo, né, de apresentar a gente para o mercado. Temos a Bossa Nova, entrou mais recentemente também, tem sido super bacana para conectar a gente com o ecossistema deles. E a E3 Negócio, que trouxe pra gente uma coisa super interessante, que é uma presença maior e conexões no norte do Brasil. Legal. Então a gente tinha alguns clientes no norte do Brasil, mas quando a E3 veio e trouxe os contatos, o conhecimento da região que ela tinha, a gente conseguiu tracionar ainda mais, né, o crescimento. Foi super bacana. Então assim, a gente tem na nossa trajetória a oportunidade de contar com pessoas que, poxa, estão ali realmente trabalhando junto com a gente, sabe? E preciso mencionar aqui também um outro investidor que começou como conselheiro de administração da BART e se tornou investidor, é o pessoal da JL Rodrigues, que é o José Luiz Rodrigues, é um escritório de consultoria em regulação e estruturação de infraestrutura de mercado financeiro. Então, poxa, a gente tem muito orgulho, assim, dos investidores que nós trouxemos, o relacionamento que a gente tem com eles. Não, e o legal é que você traz, realmente, pessoal, não é dinheiro, é conexão, botar a mão na massa, né? Ser hands-on no negócio, né? Ajudar as coisas a acontecerem, né? Legal, tendo esse pessoal no barco, agora você está indo para um Series A, qual que é a sua ideia, qual que é o roadmap aí para a BART Digital? Isso a gente provavelmente vai liberar daqui uns 6 meses. Aí, se você me chama de novo, né, para recompensar esses 7 anos que a gente demorou, aí a gente conta as novidades. Legal. Mas até uma coisa que eu aprendi nesse tempo de startup, a gente falar menos do que a gente vai fazer e mais do que a gente fez. Sim. Né? Porque o planejamento de uma startup, ele muda tão rápido, e às vezes a gente quer, assim, numa boa intenção, contar os nossos planos de futuro, e aí muda o mercado, muda tudo, e a gente frustra cliente, frustra parceiro. Então eu gosto de falar do que a gente já fez.
Eu ouvi uma vez num bate-papo que eu estava tendo que startup, o legal é você contar um filme, não uma foto. Porque foto ela é estática. E a startup ela não é estática. Ela se molda conforme o mercado, ela se move conforme o mercado. Então, acho que é super válido isso. Mas, pessoal, se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais da Bart Digital sobre essa captação, pode entrar em contato comigo, eu faço a ponte aqui. Agora, Mari, para a gente entender um pouquinho mais, hoje a Bart Digital ela é estritamente uma empresa B2C, correto? Ou ela tem alguns atendimentos direto para o farmer? É B2B. B2B. A gente B2B, desculpa, não é A gente B2B. tem alguns atendimentos diretos para o farmer, tá? A gente tem, vou dar um exemplo aqui, a gente tem alguns clientes que são super grandes, falam, eu quero digitalizar minhas operações, só que eu não consigo acompanhar o meu produtor rural na esteira de digitalização dele. Então, a gente criou um modelo que chama Spot, que é um modelo em que a gente faz um convênio com a empresa, e nesse convênio a gente consegue fazer alguns atendimentos direto para o produtor rural. Ah, que legal. E aí você acaba fazendo já a digitalização dessa produção que está na esteira para entrar na companhia, é isso? A companhia recebe o recebível, a garantia prontinho digital lá na interface do SaaS dela. Isso para a gente foi super interessante e casa um pouquinho do que a gente está fazendo para o futuro, porque quando a gente teve que estruturar, né, um departamento dentro da Bart para lidar com o produtor rural, a gente teve que criar uma nova forma de atender. Sim. Né? E a gente tem até um PowerPoint lá super bacana de frases que a gente recebeu de produtores rurais. Tipo, que legal, gosto muito de trabalhar com gente nova. O produtor rural fala, muito obrigada pelo suporte, essas coisas são muito difíceis pra gente que nasceu antes de Jesus, sabe? Então você vê que eles querem participar. E eles querem mudar o seu processo, só que muitas vezes falta esse entendimento, né? A gente achar que todo mundo nasceu... A gente não nasceu sabendo, né? Não. Então, precisa ter essa comunicação. E esse conhecimento que a gente ganhou com o produtor rural ajudou a gente a criar aqui um produto que a gente... É um dos produtos que a gente vai lançar depois da captação. É um produto realmente voltado para que esse produtor ele tenha ele esteja mais empoderado nesse processo de digitalização, né, de emissão e de gestão dos contratos que ele emite. Foi um produto aí desse conhecimento adquirido. Pô, que legal. Não, eu acho que assim, dentro da sua frente de atuação, né, você tem vários formatos, né, e eu queria entender um pouquinho, porque hoje você faz a conexão com as instituições financeiras ou é de responsabilidade das revendas ou das empresas passar essa informação adiante para que eles possam dar o crédito? Ou é você que faz isso? Como que funciona esse processo? A gente tem os dois modelos. Essa captação que eu mencionei, Bridge, em 2021, ela foi justamente para isso. O que a gente começou a perceber? Né? A gente tinha, 70 clientes lá tomando crédito, mais um monte concedendo crédito. E muitas vezes eles, tinham produtos que fazia sentido um trabalhar junto com o outro e eles não se encontravam. Então, o que a gente criou? A gente criou um braço de negócio chamado Synergy. Dentro do Synergy, a gente faz matchmaking de cliente, tá? Então, a gente identifica um cliente que tem uma demanda de crédito e tem uma demanda parecida com um produto que o outro cliente consegue suprir. Então, a gente conecta eles. Qual que é o nosso objetivo com isso? Primeiro, aumentar a percepção, claro, de valor que o cliente tem do produto, mas principalmente fomentar o negócio dele, que eu estou fomentando a utilização do meu sistema. Então, a gente não concede crédito, a gente não faz essa prospecção ativa, mas quando o cliente, a gente percebe que ele está ali com uma demanda de crédito ou com uma carteira que não foi cedida para ninguém, a gente tem essa possibilidade, né, de encaixar ele nessa vertente do Synergy. E aí ele funciona como se fosse meio que um leilão reverso? Eu não diria um leilão reverso, porque o agro ele é tão específico que às vezes a gente tem poucas ofertas, né, para cada demanda. Sim. Mas seria um catálogo de opções para ele acessar, vamos dizer assim. Que ele vai escolhendo e vai montando a carteira dele de acordo com o que ele tem disponível ali. Isso mesmo. Legal, muito bom. E eu sei que você tem outras frentes no mercado de tecnologia do agro, né? Uma delas é você diretora da BFintech, né? Sim, estou quase 3 anos como diretora da BFintech, estou no meu segundo mandato.
Fui uma das responsáveis pela criação da vertical de agro lá dentro, e a gente tem conseguido trabalhar bastante coisa de interesse do mercado, né? De flexibilizar a regulação para que as agfintechs tenham mais recursos disponíveis, mecanismos de captação, então crowdfunding para produtor rural, pessoa física. Agora a gente tem também algumas ag-insurtechs, né, que estão se estabelecendo aqui no debate sobre a modernização de seguros. Então, sim, tem sido um trabalho bem bacana. Me conta um pouquinho mais dessa InsurTech aí, porque eu acho que esse é um dos pontos que você levantou ali, né? Sim. Você acha que falta muito para ter uma expansão, né, dentro dessa área? Eu acho que tem 2 modelos aqui, né, de InsurTechs, vamos dizer assim. A gente tem um modelo de InsurTech que vai trabalhar com o seguro rural tradicional que a gente tem no Brasil, e aí eu acho que a gente tem alguns desafios na regulação para que a gente possa expandir esse modelo. Mas a gente tem alguns modelos de seguro, que não seria bem seguro, né? Que a gente chama de seguro paramétrico. Sim. Que a gente... eu vejo que foi pouco explorado ainda no mercado, né? Tá todo mundo tateando, o agro é difícil de você validar soluções por causa da safra. Mas com a disponibilidade de dados, com cada vez mais empresas compartilhando, eu acho que esse modelo eu aposto bastante, que novas empresas vão surgir. É que hoje eles usam as informações, se eu não me engano, do IBGE? Do Conab? Do Conab, e tem algumas que usavam do IBGE, para você ter uma ideia de tão ultrapassado, geral, né? De tão ultrapassado que né? Então, acho que é isso que dificulta o paramétrico no Brasil, né? Porque você tem hoje produtores produzindo 70, 75, 80 sacas, aí você vai ver os dados, está naquela região 50, 45, Sim. né? Dificilmente vai atingir mesmo. E é o que você colocou sobre a adoção de seguro, diferença de Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Né? Então, o produtor ali que tem uma produtividade muito alta, ele não é atrativo para ele, né? Ele vai gastar dinheiro à toa, né? Exatamente. Esse é um dos pontos que a gente precisa resolver, né? E eu acho que pelo andar da carruagem que a gente está olhando, não vai vir do governo, vai ter que vir de uma entidade privada para fazer tudo que isso aconteça, né? E vamos olhar um pouquinho para o aspecto global aqui, Mari. Acho que assim, eu sempre pergunto para as pessoas que eu entrevisto qual que é a visão dela daqui 10 anos para esse mercado agro dentro do Brasil com essa conexão, porque o agro daqui 10 anos vai ser agrotecnológico. Ele não vai ser só o agro, né? Tudo vai estar englobado, seja via forma de rede de API, uma conexão aberta, né? Como que você enxerga que vai ser esse mercado vendo essa conexão de rede de API, esses novas pessoas pegando o bastão, não vai ser mais essa galera que você falou que nasceu antes de Jesus, que tem uma visão diferente, que já nasceu com tecnologia na mão, que já tem o celular na mão, já consegue conectar os pontos com mais facilidade. Qual que é a sua visão? Vou dividir aqui a minha resposta. Eu acho que primeiro com relação a estágio e perfil, né, das empresas de tecnologia, fazendo esse exercício de futurologia, eu acho que a gente pode usar o próprio mercado financeiro bancário, né? Então, Sim. O que a gente tem visto nos últimos 5 anos, até mais, 10 anos, né, com a lei de pagamentos? A gente viu antes os bancos concentravam todas as soluções, né, digitais. Depois, com o surgimento das instituições de pagamento, Pix, Open Finance, etc., a gente começou a ter empresas que faziam parte desse negócio, fizeram muito bem, digitalizaram aquilo, foram muito boas e se disponibilizaram tiveram um modelo de negócio de se integrar às soluções que faziam outras partes do processo, né? O que a gente Sim. fala de unbundling e bundling depois. Sim. Agora a gente tem muitas apostas num movimento de fusão, né? De aglomeração novamente dessas empresas. Não sei, tá? Eu tenho uma certa dificuldade de ver como uma empresa que faz tudo consegue evoluir de forma muito eficaz e produtiva em todas as suas vertentes. Então, não sei se a gente vai conseguir ter isso, mas eu acho que no agro, trazendo isso para o agro, né, a gente pode pensar aqui em um movimento de quebrar todos os grandes desafios que nós temos no mercado, surgirem empresas que fazem muito bem a resolução de cada um desses desafios,
e ou haver um movimento, né, de consolidação dessas empresas, ou então ter realmente esse movimento de modularização, né, das soluções e o cliente decide com quais módulos ele quer trabalhar. Eu acredito bastante nesse modelo de modularização e o cliente contratando ali soluções que seriam essa casca, né, que seriam um ERP e assim por diante. Pensando aqui no cenário de evolução do agro em si, eu acho que a gente tem não só do agro, mas qualquer negócio, a gente tem um desafio muito grande de mão de obra, que é o que você mencionou antes. Não sabe que você vai se especializa em pessoas. Só que a gente cai num dilema, num paradoxo, que é você se especializar em tecnologia, para você conseguir operar essas máquinas e melhorar essas máquinas, e se especializar em pessoas, para você ler as pessoas, entender o que está acontecendo e o que você vai precisar automatizar. Então, acho que isso traz um desafio muito grande para qualquer negócio no futuro, inclusive o agro. A gente tem falado bastante que os agrônomos, né? Hoje os agrônomos, eles olham a big picture, né? Eles olham tudo, né? Então, cada dia mais o agrônomo vai se tornar um especialista igual o médico. Que você vai lá no nutrólogo, vai no cardiologista, cada um tem sua especialidade. E cada um vai olhar só, tipo, eu vou resolver o bico injetor. Resolvi o bico injetor, vou embora. Então, acho que tem esse ponto que é super importante das tecnificações, né, independente, mas acho que no final, realmente a parte de modularização que você está falando, acho que é o Lego, né? Exatamente. Juntar os Legos, né? Tem uma pegada mais eficiente, né? Mas o que a gente tem visto é essa aglutinação de tecnologias dentro de uma casca. E eu entendo um pouquinho, Mari, assim, por que está acontecendo isso? Porque você começa a pegar o surgimento de tantas startups e aí tantos produtores recebendo. Imagina o produtor recebendo 1 milhão de pessoas batendo na porta dele, falando, não, minha startup é boa, e o cara vai testando. E aí, lógico, algumas vão funcionar, outras não vão funcionar, é normal, natural. Mas imagina ele na posição dele. Então ele espera que tenha uma pessoa que tenha um guarda-chuva maior, uma companhia maior, que chega e fala assim, não, cara, pode usar essa startup que ela já está aqui dentro do meu guarda-chuva. Ou seja, quem está ancorando a responsabilidade é aquela empresa maior que deve estar com ele lá, tipo, há 10, 15 anos. Sim. Então, acho que existe um pouco desse movimento, mas são ondas, né? É a primeira onda, a segunda onda, na terceira onda, o próprio profissional que vai estar na frente da fazenda vai ser um profissional um pouco mais, vamos dizer assim, mais conectado, né? Então, sim, ele já vai falar, cara, não, isso aqui eu já vi, funciona e tal. Então, acho que é natural. É a mesma coisa a gente falar, pô, antigamente eu não sabia o que era AWS. Então, hoje tem Google, AWS, Azure. Então, hoje é uma coisa mais natural pra gente, mas eu acho que é um processo de aprendizado, né? E eu acredito muito nesse processo de curadoria de soluções, feita pela cooperativa, pela revenda ou pelo assistente técnico. Eu acho que isso realmente é necessário, né? A gente que conhece tecnologia, às vezes a gente fica, né? A gente é sufocado pela quantidade, sim, de opções. Sem dúvida. Acho que o mercado é um amadurecimento. A gente está passando por um amadurecimento. Deixa eu te perguntar. Hoje no mercado, pelo que eu sei, vocês são os únicos que fazem isso dentro do mercado nacional? Tem outras empresas que fazem também. A gente acaba, cada uma tendo um foco específico, mas com foco no agro, e uma empresa puramente digital acaba sendo a BART. Sim. Aí nós temos alguns escritórios de advocacia que também fazem para o agro, nós temos outras empresas de tecnologia que são focadas em outro segmento. E hoje, algum país da América Latina se equipara ao Brasil nesses processos? Vocês já estão olhando para isso ou não? Se equiparar, não. Eu acho que tem países que a gente consegue fazer um benchmarking bacana do modelo deles, né? Eu gosto bastante do modelo da Argentina. A Argentina, sim, é completamente diferente, né? Todo contrato de grão deles é registrado. 5 moedas. Tem que fazer hedge, né? Mas lá todo contrato é registrado numa bolsa específica, até porque eles precisam exportar, né? Escoar a produção, etc. Mas eu acho que eles têm um modelo talvez um pouco mais simples, que a gente poderia absorver alguns exemplos. Mas é difícil a gente trazer, né, exemplo internacional para o Brasil. Acaba acontecendo a gente exportar, né? Exportar a CBR, exportar o barter. E isso, bastante gente pergunta, você tem vontade, tem intenção de internacionalizar a BART?
Fala, cara, eu tenho, mas tudo que a gente faz aqui hoje, não, uma parte do processo. Né? E às vezes, assim, acho que também tem um addressable market gigante aqui dentro para ser explorado ainda antes de pensar em uma internacionalização, né? Exato. Acho que tem um mercado a ser explorado. E você acha que dentro do seu segmento tem a possibilidade de fazer isso com que se transforme num token digital? Claro que tem. Voltando. Claro que tem Claro que partes, né? Partes. É uma coisa que né, o pessoal fala muito de tokenização, eu acredito muito em tokenização, eu acho que o mundo futuro é tokenizado. Sim. Só que a gente tem que tomar cuidado porque tem muita coisa que é regulamentação, né? Você pensar num registro em cartório, eu vou substituir o cartório, não. Sabe? Calma. Tipo, dá uma estudadinha, né? Vou substituir, sei lá, registradora. Não, são questões legais. Securitizadora, né? Securitizadora talvez tenha alguns modelos aí que não dependem de securitização. Que já passa, Mas tem coisas que são legais, são trazidas para trazer segurança, são criadas para trazer segurança para o mercado. Sim. Mas eu acredito muito na tokenização como um modo de, primeiro, você facilitar a captação de recursos. Sim. E também segmentar alguns ativos. Mas ainda tem muito para evoluir. Tem, né? E rastreabilidade também, né? Pela token, né? Rastreabilidade eu acho um pouquinho mais complicado, né? Talvez não, eu certamente tenho um conhecimento muito menor de tokenização para rastreabilidade. Mas eu acho que é um processo que é um pouquinho mais difícil, até pelo que eu acompanho o pessoal falando. Sim. Que eu acompanho, assim, outras startups e assim por diante. Sim. Eu acho que tem um ponto a ser trabalhado ainda. Tem IoT, né? Tem bastante coisa acontecendo. Mas eu sou um cara que acho que tokenizar facilita tanto a captação como vamos dizer assim, a visualização de todo o processo, ela fica muito mais clara, né? Sim. Acho que é um grande ponto. Pessoal, esse podcast é um oferecimento da Arara Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. Mari, a gente está chegando ao final, mas antes nós finalizarmos aqui, eu sempre pego com os nossos participantes alguns inputs do que você consome como para adquirir conhecimento. Hoje, antigamente, a gente falava, o que você lê, né? Não é só leitura hoje, né? Hoje tem várias formas de você adquirir conhecimento. Como que você adquire conhecimento, fica atualizada de tudo que você trabalha, ou não necessariamente trabalho, né? Mas também para dar uma variada na cabeça, também para dar uma livrada, né? O que você tem visto de novidade que a gente pode compartilhar com os nossos ouvintes? Poxa, eu tô num momento, assim, de tentar segmentar e fechar um pouquinho o leque da quantidade de coisas que eu leio. Mas eu gosto de ler jornais, né? Então, acho que jornal acaba sendo a forma mais rápida da gente conseguir acompanhar o que está acontecendo. Mas também algumas revistas de gestão e tecnologia. Então, a revista do MIT, eu gosto bastante. Eu acho que ela traz artigos curtos sobre gestão que são, assim, ouro, sabe? São essenciais. Só que conversar com pessoas do mercado ainda tem sido a minha forma preferida de atualização. Porque o mercado agro ele é tão segmentado, sabe? Às vezes a gente vai conversar, a gente tem um insight que fala, poxa, não vi em nenhum outro local. E para descansar a cabeça, né, eu acho que eu tenho feito um movimento um pouco contrário da maior parte das pessoas. Eu tenho tentado não ler nada de trabalho. Então, nos últimos anos, eu voltei a ler livros que eu sempre gostei muito. Sempre gostei muito de poema, de romance, de clássicos. Eu voltei a ler esses livros. E, poxa, tem sido muito bacana. Que eu acho que eu fico até mais calma depois para estudar um pouquinho mais do trabalho. Dá mais tempo, né? Isso. Respira um pouquinho, né? Não, legal, Mari. Mari, se você quiser deixar um recado pro pessoal que está nos escutando, acho que agora é o momento. Como entrar em contato com vocês. A gente, logicamente, vai marcar vocês em todas as redes sociais, mas é sempre importante. Não, primeiro eu agradeço o convite, achei esse papo super bacana, né? Explorei alguns temas que eu não tinha explorado em outras conversas. Falar que parabéns pela iniciativa. E, bom, deixar aqui o convite para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre a BART, seja no nosso Instagram, LinkedIn, também no nosso site. E também, né, a Associação Brasileira de Fintechs. Hoje nós temos mais de 700 associados. Temos uma vertical específica de agronegócio, fazemos um trabalho bem interessante, tanto de promoção de negócios, como defesa, né, do setor perante os órgãos regulamentadores. E também me coloco à disposição, se alguém quiser me acionar pelo Insta, pelo LinkedIn, vai ser um prazer conversar. E obrigada novamente. Obrigado, Mari.
Pessoal, muito obrigado por participarem do podcast Rural Ventures. Foi o episódio 81. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos amigos e ouvintes. Nos sigam no Instagram, rural.ventures. E agora nós temos uma novidade, né, pessoal? Todo domingo, às 7 da manhã, no canal 579 da Vivo, a Rural Ventures, em parceria com a BMC News, está colocando lá para vocês para competir com o Globo Rural. Então, pessoal, mudem do Globo Rural e vai lá para o canal 579 ouvir um pouquinho do agro tecnológico. Pessoal, até a próxima semana. Um grande abraço.